Clique Ligue de hoje é um convite ao aprendizado, ao ensino e ao conhecimento via internet. E quer saber? Só depende de você. Veja a nossa próxima dica. O LiveMocha é uma rede social internacional onde os usuários podem aprender novas línguas de forma colaborativa. Pelo site é possível corrigir textos de outras pessoas, pedir ajuda e evoluir de nível ao passar pelas tarefas e provas. Para fazer parte do LiveMocha, você precisa fazer um cadastro bem rápido. Lá, você seleciona qual é a sua língua nativa e qual deseja aprender. De acordo com a sua necessidade, o site vai indicar soluções que vão desde o nível de interesse, passando pela velocidade de aprendizado, até o estúdio com áudio e vídeo. No Mocha, toda e qualquer lição é paga com moedas fictícias, que você pode conquistar ao longo do processo de aprendizado. Corrigir exercícios ou passar de nível é uma boa maneira de conquistar algumas dessas moedas. A quantidade de lições varia de acordo com seu nível. Outro item bem bacana do site é que você pode escolher um professor, que também seja um usuário da rede, para auxiliar nos momentos de dificuldade. Vá até o link Professores, faça um novo cadastro e escolha seu tutor. São várias línguas que você pode escolher, é só selecionar. Gostou dessa dica? Compartilhe! A nossa convidada desse bloco é a Denise Delegá, professora e mestre em Linguística Aplicada pela PUC de São Paulo. Quem também nos acompanha por Skype é o Guilherme Dias, diretor comercial do portal Educação. Tudo bem? Tudo bem. Obrigado por ter vindo. Às ordens. O que é Linguística Aplicada e como que isso pode ajudar no aprendizado de idiomas? Vamos lá. Linguística Aplicada é uma área da linguística também, né? O que é linguística? A linguística, ela começou com estudos da linguagem, né, há muito, muito tempo. Olha, vou dizer que lá para os anos 30, 40, ela se tornou uma área mesmo, com vários estudos e muitos deles tinham foco na fonética e nas partezinhas das palavras, né? Atualmente, a linguística aplicada tem uma preocupação maior com o uso da linguagem, né? A linguagem em uso é o foco da linguística aplicada. Daí, ela ser tão ligada, por exemplo, ao ensino de idiomas, né? Porque tem a ver com o uso. Por muito tempo, a gente aprendeu inglês com repetição apenas, sempre em situações inventadas, né? Coisas criadas para se ensinar. E isso muitas vezes dificultava a vida do aluno, que quando ia usar o inglês dele na vida real, ele não tinha aquelas, né, frases feitas, aquelas coisas. E aí, com a linguística aplicada, que também, né, é uma área onde se estuda a análise, que se faz análise do discurso, a gente passou então a ter um foco um pouquinho diferente, a olhar para a linguagem em uso na hora de criar um curso, e aí ter sempre alguma coisa mais palpável para o aluno, né? Para ficar mais perto do real, como as situações que a Ana falou, a Ana Carolina falou agora há pouquinho, né? Então, isso é importante, e isso a gente conseguiu a partir desse estudo da linguagem em uso. E onde entra a tecnologia? A tecnologia, bom, ela entra de várias formas, né? Primeiro, pelo grande acesso que o aluno agora tem, ou qualquer pessoa, não precisa ser um aluno, né? A linguagem real, né? Porque você entrou na internet, qualquer coisa que você colocar lá em inglês, você tem textos... Já está valendo. Do dia a dia, sim. Então, para de ser aquela coisa escrita para ensinar, né? Você tem uma gama de texto autêntico muito maior. E, além disso... Tem, por exemplo, dentro da linguística aplicada, tem a minha área em particular, que é a linguística de corpos, na qual a gente usa ferramentas computacionais para analisar e estudar a língua. Vamos explicar isso. O que é linguística de corpos? Vamos lá. É uma área da linguística aplicada com foco em analisar textos autênticos, e esses textos têm que normalmente ser... Eles têm que ser lidos por computador, porque a gente utiliza ferramentas computacionais para fazer essa análise e para facilitar a nossa vida. Tá bom, para quem quer aprender inglês, qual que é a vantagem?
Linguística de corpos, diretamente, o que a gente tem é uma coisa chamada Data Driven Learning, tá? Que é, aí ele é direto, o aluno vai utilizar essa ferramenta computacional para pesquisar a língua. Tá, mas na prática, vamos dar um exemplo prático. Na prática, eu acho que ela é mais, no momento, pelo menos, útil para o professor e para o pesquisador, né? Então, a minha pesquisa, por exemplo, lá na PUC, ela tem foco na produção escrita de alunos de inglês. E aí, com essas ferramentas, eu consigo ver como é que o aluno está escrevendo ao mesmo tempo. Então, se você pegar alguns estudos de linguagem de aprendiz, o que você tem é sempre assim, a pessoa estudou uma redação, 2 redações, uma cartinha. Eu trabalho com 200 redações ao mesmo tempo, o que é facilitado pelo uso das ferramentas computacionais. Agora, para a gente voltar um pouquinho, há 30 anos atrás, ou 20 anos atrás, quando não tinha internet. Hoje, o adolescente, o jovem, até o adulto que começa a aprender uma língua, ele ganha uma curva de aprendizado por conta desse universo que está disponível para ele? Sim, eu acho que muito grande. Dá para mensurar isso? Olha, mensurar, eu não sei, eu diria 90% a mais ou menos. Pensando em quando eu estudei inglês, eu sofria para encontrar, eu tinha muita dificuldade com o listening, né? E eu sofria para encontrar material para estudar. E o que eu mais queria era entender, porque eu gostava muito de rock, eu queria assistir as entrevistas, né? Aí veio a MTV, tinha entrevista em inglês e eu detestava a tradução e eu não entendia. E eu não tinha como praticar com material. Então, assim, eu comprava um livro com fita, cassete, não conta a minha idade, né? Mas, assim, com fita, cassete, e a Speak-up é de quase 5 anos depois que eu estudei. Então, assim, eu tinha que esperar um mês para o livro chegar. Então, hoje, essa garotada... E era muito difícil. Essa garotada tem, assim, 90% a mais. Eles têm tudo à mão, porque no YouTube, por exemplo, você encontra lá o vídeo original, depois você encontra um vídeo com legenda em inglês e um vídeo com legenda em português. Então, eles têm várias opções das quais eles podem escolher para tentar entender alguma coisa. Bom, a gente vai chamar o nosso amigo agora, que está do portal Educação. Tudo bem, Guilherme? Tudo bem, beleza. Você está acompanhando o nosso papo aqui, né? O portal Educação é um colosso, né? Tem quantos alunos? O portal Educação já formou cerca de 300 mil pessoas, né, em vários cursos. Hoje nós temos cursos em quase 1000 cursos em 37 áreas do conhecimento. São cursos livres, que vão desde a área de saúde até as áreas de direito, administração e outras áreas. Cursos livres, nós estamos recentemente com a Universidade de Pós-Graduação, preparatória para concursos, e idiomas que veio a partir de uma pesquisa que a gente sempre faz com alunos, e esses alunos pediram pós-graduação e pediram idiomas, e a gente acabou lançando essa vertical já faz 2 anos, 3 anos. Ano passado a gente adquiriu uma empresa que era pioneira no Brasil em ensino de idiomas para ter isso mais próximo, ter isso internalizado. E hoje a gente já está trabalhando com inglês e espanhol. E quais são as lições aí desses anos todos de experiência em e-learning para o idioma? Acho que a principal lição é que, antes de mais nada, Marcelo, vou te pedir desculpas para parabenizar a Denise e a Ana pelo projeto da EVESP, que a gente acompanhou o lançamento. E a gente que montou desde o início um projeto de idioma, a gente sabe como é difícil montar um projeto como esse, mais numa instituição pública, e levar isso para tanta gente. Então, parabéns para eles. Acho que o Brasil está precisando falar inglês, independente de onde ele vai aprender, como ele vai aprender. A gente vê exemplos da Índia, aí, por exemplo, em que a Iraque, que as pessoas falam inglês desde a escola, e isso dá uma competitividade tremenda para o país, a longo prazo. Bom, falando das lições que a gente aprendeu, a principal delas é que é preciso tentar manter o aluno motivado. O grande problema das escolas, sejam elas presenciais ou online, é manter o aluno motivado para aprender o idioma. E no online, a concorrência é muito maior. Você imagina, Marcelo, à noite em casa, está começando um programa de televisão favorito seu, e você está estudando inglês com a televisão logo na sua frente. A coisa mais fácil do mundo é você fechar aquele botãozinho e assistir televisão. Então, a concorrência
do aluno ou você participar de uma rede social naquele momento é muito grande. Então, o curso precisa ser muito mais interativo e chamar muito mais a atenção do aluno, ser mais lúdico e ter principalmente atividades síncronas que favoreçam Então, acho que o grande desafio do idioma online é manter o aluno motivado para continuar aprendendo sempre, e aí várias técnicas, inclusive pode comentar também, mas várias técnicas que você tem que se fazer e cumprir pequenas metas, você tem que ter aulas ao vivo, de preferência como nós, 24 horas ao vivo, que o aluno de madrugada deu vontade de estudar inglês, ele vai lá, ele tem um professor para dar aula para ele, então você tem que implementar esse tipo de coisa para que ele possa manter o aprendizado dele, porque logo no início, quando você começa a aprender inglês, você demora um pouco para perceber os resultados, é como na academia, né? Você demora um pouco para perceber os resultados. E quando você começa a perceber, é que você se motiva. Denise, ele comentou, o Guilherme comentou a Índia, o Iraque, mas são países que tiveram a colonização inglesa. No nosso caso, para o brasileiro, existe alguma dificuldade para aprender inglês ou não? Olha, eu acho que não. Eu acho que, assim, talvez a geração da minha mãe, por exemplo, tivesse alguma dificuldade por estar assim muito distante da língua, né? Na escola eles tinham francês e latim e o inglês era um sonho distante. Hoje em dia o inglês vem muito cedo. Meu filho começou a estudar inglês no ensino infantil com 2 anos, né? Então assim ele convive com o inglês no computador e eu acho que o brasileiro, por ser um povo muito globalizado, roubando as palavras da Ana, né, nós temos lá, assim, primeiro a descendência de, né, vários locais, aqui, imigrantes de tudo. Então, assim, o lidar com a língua no dia a dia é comum. Eu acho que quem ainda tem dificuldade, talvez seja pelo pouco contato com a língua, mas observando o dia a dia, o pessoal que procura muita coisa na internet, joga videogame na internet, que faz, né, quaisquer atividades, mesmo no dia a dia, nos outdoors, a gente vê um monte de coisas escritas em inglês. Então, o contato com o inglês é muito grande. E aí eu acho que não existe uma dificuldade em se aprender, Tá. talvez em encontrar o curso adequado. Guilherme, existe procura de estrangeiros por cursos em português? Bastante. A gente tem tido boas experiências com alunos da Angola e alunos de Portugal. Nosso curso específico, ele foi formatado para alunos de língua portuguesa, que falam português. Então, quando você vai trabalhar os falsos cognatos, por exemplo... Peraí, para um pouquinho, isso é importante. O que é falso cognato? Falsos cognatos são aquelas palavras que elas são parecidas em inglês e em português, mas elas dizem coisas completamente diferentes. Denise, se você puder me ajudar com algum exemplo, vou tentar lembrar algum aqui. Puxa, eu lembrei um espanhol. Serve, vale? Né? Tem a famosa embaraçada, né? Embaraçada em português parece alguma coisa assim que está envergonhada, mas no espanhol a gente tem grávida, né? Então assim dá uma diferença bem grande de significado. Entendi. Tá? Bom, o intend também. A né? intend. Intend. É desejar. Pretend, o pretend, que parece o pretender, é mentir, na né? verdade é fingir. Né? O intend que é ter a intenção de fazer alguma coisa, ou seja, pretender. Bacana, continua por aqui, a gente vai fazer um pequeno intervalo e daqui a pouquinho a gente volta, tá bom? Se você tem um celular com sistema Android, a TVT já cabe no seu bolso ou na sua bolsa. Para assistir a nossa programação por celular, é só baixar esse aplicativo que está na home da TVT. Lá você tem todas as instruções para fazer desse pequeno aplicativo o seu contato direto com a TVT. A gente vai fazer um pequeno intervalo e a gente volta já já.